Minha chefe me humilhou na frente de todos, até descobrir quem eu era. Meu nome é Camila Fernandes, tenho 31 anos e moro em São Paulo. Há 8 meses, entrei pela porta de uma das maiores empresas de arquitetura do Brasil, acreditando que aquele seria o começo da melhor fase da minha carreira. Naquele dia, eu usava um blazer azul marinho que minha mãe havia-me dado quando consegui meu primeiro emprego. Ela sempre dizia: quando você entrar por uma porta importante, entre de cabeça erguida. O talento fala mais alto que qualquer sobrenome. Eu acreditava nisso. Mas bastaram 10 minutos para perceber que algumas pessoas fazem questão de destruir a confiança dos outros antes mesmo de conhecerem seu trabalho. Tudo começou quando conheci minha chefe, Renata Albuquerque, diretora de projetos, respeitada no mercado, admirada pelos clientes, temida por todos dentro da empresa. Na época, eu ainda não sabia disso. Assim que entrei na sala dela para me apresentar, estendi a mão com um sorriso. Bom dia, sou a Camila. Hoje é meu primeiro dia. Ela levantou os olhos do computador apenas por alguns segundos, olhou o meu currículo, depois olhou para mim, sorriu de um jeito estranho. Então, você é a famosa contratação do RH, assenti. Sim. Ela fechou a pasta devagar. Espero que seja melhor do que parece. Nem tive tempo de responder. Ela voltou a olhar para a tela. Pode sair. Foi a conversa mais curta da minha vida. No começo pensei que ela apenas estivesse ocupada, mas estava completamente enganada. Ainda naquela manhã fui apresentada ao restante da equipe. Enquanto todos me cumprimentavam educadamente, Renata entrou na sala de reuniões. Olhou para mim. Depois falou alto o suficiente para todos ouvirem. Espero que ninguém tenha expectativas muito altas. Currículo bonito não entrega projeto. Algumas pessoas sorriram sem graça. Outras abaixaram a cabeça. Eu apenas permaneci em silêncio. Meu pai sempre dizia que a primeira impressão pode enganar. Então decidi não julgar ninguém tão cedo. Os dias passaram e as humilhações aumentaram. Se eu entregava um projeto antes do prazo, ela dizia que estava simples demais. Se eu passava mais tempo revisando ela dizia que eu era lenta. Quando um cliente elogiava uma apresentação minha, Renata interrompia imediatamente. Ela só seguiu as orientações da equipe, como se eu nunca tivesse mérito em nada. O pior acontecia durante as reuniões. Ela adorava me corrigir na frente de todos, mesmo quando eu estava certa. Certa tarde, apresentei um conceito para um condomínio sustentável. Expliquei cada detalhe. Mostrei cálculos, referências, estudos. Assim que terminei, a sala ficou em silêncio. Um dos engenheiros comentou: gostei bastante da proposta. Antes que eu pudesse agradecer, Renata começou a bater palmas lentamente. Parabéns, Camila. Conseguiu transformar uma ideia simples em uma apresentação de 20 minutos. Algumas pessoas riram. Meu rosto queimou de vergonha. Mesmo assim, continuei olhando para ela, sem responder, sem discutir. Naquele momento aprendi uma coisa. Pessoas arrogantes esperam que você reaja, porque isso justifica a forma como elas tratam você. Eu não daria esse prazer. Com o passar das semanas, comecei a perceber outra coisa. Os funcionários tinham medo dela. Ninguém discordava. Ninguém fazia perguntas. Ninguém defendia ninguém. Era um escritório cheio de profissionais talentosos, ponto pumfante, que trabalhavam em silêncio, como se qualquer palavra pudesse custar o emprego. Certa sexta-feira, um estagiário derrubou café sobre alguns papéis. Foi um acidente. Mas Renata gritou com ele na frente do escritório inteiro. O rapaz saiu chorando. Naquele instante percebi que o problema não era comigo. Ela tratava todos daquela forma. A diferença era que comigo parecia haver algo pessoal. Na segunda-feira seguinte, cheguei mais cedo para revisar um projeto importante. Enquanto organizava alguns desenhos, ouvi Renata conversando com outra gerente perto da copa. Meu nome apareceu na conversa. Sem perceber que eu estava ali, ela disse rindo: essa Camila não dura 3 meses. É inteligente, ponto. Mas gente inteligente demais costuma achar que sabe tudo. Eu fiquei imóvel. Nunca tinha discutido com ela. Nunca fui desrespeitosa. Mesmo assim, ela já havia decidido quem eu era. Respirei fundo. Voltei para a minha mesa. E continuei trabalhando. Porque havia uma promessa que fiz para mim mesma muitos anos antes. Nunca permitiria que alguém decidisse meu valor antes de conhecer minha história. Naquela tarde, o presidente da empresa enviou um e-mail para todos os funcionários. Haveria uma reunião geral na manhã seguinte. Um investidor muito importante visitaria o escritório. Segundo o comunicado, aquele homem poderia mudar completamente o futuro da empresa. O clima mudou imediatamente. Todos começaram a correr de um lado para o outro. Relatórios, projetos, apresentações. Renata ficou ainda mais exigente. No final do expediente, ela colocou uma enorme pilha de documentos sobre minha mesa. Sorriu e disse: quero tudo revisado antes das 8. Naquela noite, fui a última pessoa a sair do escritório. Quando olhei para o relógio, já passava das 11. Meus olhos ardiam de cansaço, mas a pilha de documentos finalmente estava revisada. Fechei a última pasta,
Desliguei o computador e respirei aliviada. Eu sabia que Renata não tinha-me dado aquele trabalho porque era urgente. Ela queria apenas testar até onde eu suportaria. Ou talvez estivesse esperando que eu fracassasse. Na manhã seguinte, acordei às 5h30. Vesti meu melhor blazer, prendi o cabelo e cheguei à empresa antes das 7. O escritório estava completamente diferente. Flores na recepção. Mesa de café reforçada. Funcionários andando de um lado para o outro. Todos comentavam apenas uma coisa: o investidor. Ninguém sabia exatamente quem ele era. Só diziam que administrava um dos maiores fundos imobiliários da América Latina. Se gostasse da empresa, investiria milhões em novos projetos. Renata entrou poucos minutos depois. Olhou para mim. Depois para as pastas organizadas sobre minha mesa. Terminou? Empurrei os documentos em sua direção. Todos revisados. Ela folheou algumas páginas rapidamente. Parecia surpresa. Mas não elogiou. Nunca elogiava. Era sua obrigação. Pegou as pastas e saiu. Pouco antes das 9, todos foram chamados para a sala principal. O presidente da empresa queria apresentar a equipa ao investidor. Os diretores ficaram na primeira fila. Os gerentes ao lado. Os arquitetos mais experientes próximos à tela de apresentação. Eu fui colocada no último lugar da sala, perto da porta, como se quase não fizesse parte daquela empresa. Renata passou por mim e comentou em voz baixa. Apenas fique quieta. Hoje ninguém precisa ouvir suas ideias. Sorri discretamente. Pode deixar. Alguns minutos depois, a porta se abriu. O presidente entrou acompanhado de um homem alto, de aproximadamente 60 anos. Cabelos grisalhos, terno escuro, expressão séria. Todos ficaram em pé. Ele cumprimentou os diretores. Depois começou a caminhar lentamente pela sala. Enquanto o presidente falava sobre os resultados da empresa, percebi que o investidor quase não prestava atenção. Ele observava as pessoas, uma por uma. Quando seus olhos chegaram até mim, ele parou. Franziu a testa por alguns segundos, como se estivesse tentando lembrar de alguma coisa. Meu coração acelerou. Eu tinha a impressão de já ter visto aquele rosto, mas não conseguia lembrar onde. Ele continuou andando. Parou exatamente na minha frente. A sala inteira ficou em silêncio. Renata deu um passo à frente. Senhor Augusto, esta é apenas uma das arquitetas da equipe. Antes que ela terminasse a frase, ele levantou a mão, pedindo silêncio. Continuou olhando para mim. Depois sorriu. Um sorriso verdadeiro, daqueles que nascem de uma lembrança feliz. Então fez uma pergunta inesperada. Seu nome é Camila Fernandes? Assenti, completamente surpresa. Sim. Ele respirou fundo. Sorriu ainda mais. E disse algo que ninguém naquela sala esperava ouvir. Finalmente encontrei você. Olhei para ele sem entender. Renata também parecia completamente confusa. O presidente perguntou. Vocês se conhecem? O investidor respondeu sem tirar os olhos de mim. Há 5 anos, ela mudou completamente a história da minha empresa. Um silêncio absoluto tomou conta da sala. Vi alguns colegas se olhando sem entender. Renata tentou rir. Acho que houve algum engano. A Camila trabalha aqui há pouco tempo. O senhor deve estar confundindo. Ele virou lentamente para Renata. Seu sorriso desapareceu. Eu nunca esqueço o rosto de alguém que salvou um projeto de 50 milhões de reais. Meu coração disparou. Agora eu lembrava. 5 anos antes, quando ainda era estudante de arquitetura, participei de um projeto de consultoria para recuperar um empreendimento que estava prestes a ser cancelado. Era um trabalho temporário. Nunca imaginei que aquele cliente fosse justamente Augusto Vasconcelos. Na época, ele me agradeceu pessoalmente. Depois nunca mais nos vimos. Augusto voltou a olhar para mim. Você continua tão talentosa quanto naquela época? Antes que eu respondesse, Renata interrompeu. Senhor Augusto, acredito que podemos começar a apresentação principal. Ele a interrompeu com calma. Claro, mas antes quero fazer apenas mais uma pergunta. Olhou diretamente para mim. Camila. Por que uma profissional com o seu talento passou a reunião inteira em silêncio, enquanto foi colocada no último lugar da sala? Ninguém respondeu. O ambiente ficou pesado. Pela primeira vez desde que entrei naquela empresa, vi Renata perder completamente a confiança. Augusto permaneceu alguns segundos em silêncio. Depois olhou para o presidente da empresa e disse: antes de qualquer investimento, acho que precisamos ter uma conversa particular sobre a forma como os talentos desta empresa estão sendo tratados. Naquele instante, percebi que a reunião que Renata esperava controlar, estava prestes a mudar completamente o destino de todos nós. A porta da sala de reuniões se fechou. O presidente convidou Augusto para uma conversa reservada. Antes de sair, ele olhou novamente para mim. Camila, por favor, espere. Vou querer falar com você daqui a pouco. Assenti sem dizer uma palavra. Assim que eles saíram, a sala inteira explodiu em comentários. Você conhece o Augusto? O que ele quis dizer? Você realmente trabalhou com ele? Todos faziam perguntas ao mesmo tempo.
Menos Renata. Ela permaneceu completamente calada. Pela primeira vez, desde que comecei naquela empresa, ela parecia insegura. 5 minutos depois, a secretária apareceu. Camila, o Sr. Augusto pediu que você entre. Entrei na sala. Além de Augusto, estavam o presidente da empresa e 2 membros do conselho. Augusto sorriu ao me ver. Faz muito tempo. Sorri também. Bastante. O presidente parecia curioso. Camila, o Sr. Augusto acabou de nos contar que vocês já trabalharam juntos. Você pode explicar? Respirei fundo. Há 5 anos eu ainda estava terminando a faculdade. Um professor me indicou para ajudar em um projeto que estava enfrentando muitos problemas. Era apenas uma consultoria temporária. Passei quase 2 meses revisando plantas, reorganizando espaços e encontrando soluções para reduzir custos sem perder qualidade. Quando terminei, voltei para a universidade e nunca mais tive contato com a empresa. Augusto confirmou. Ela está sendo modesta. Naquela época, 3 consultorias famosas não conseguiram resolver aquele projeto. Foi uma estudante de arquitetura quem encontrou a solução. Se não fosse por ela, ponto, eu teria perdido um investimento enorme. O presidente olhou para mim completamente surpreso. Por que isso não está no seu currículo? Sorri discretamente. Porque eu assinei um acordo de confidencialidade. Nunca pude divulgar aquele trabalho. Augusto riu. E foi exatamente por isso que eu nunca esqueci dessa moça. Ela recusou entrevistas. Recusou aparecer na imprensa. Nunca pediu reconhecimento. Só queria fazer um bom trabalho. Enquanto conversávamos, alguém bateu na porta. Era Renata. Ela entrou tentando parecer tranquila. Desculpem interromper, ponto, o presidente respondeu. Pode entrar. Ela sorriu para Augusto. Gostaria apenas de dizer que a Camila realmente tem potencial. Estamos acompanhando o desenvolvimento dela desde que entrou. Olhei para ela sem acreditar. Na manhã daquele mesmo dia, ela havia dito que eu deveria ficar calada porque ninguém queria ouvir minhas ideias. Agora fingia que sempre havia me apoiado. Augusto percebeu. Olhou diretamente para Renata. Depois perguntou calmamente. Então por que ela ficou no último lugar da sala? Renata respondeu rapidamente. Foi apenas uma questão de organização. Entendo. E por que todos os projetos apresentados hoje estavam assinados apenas com o seu nome? Ela congelou. O presidente virou imediatamente para ela. Como assim? Augusto abriu uma pasta que havia trazido consigo. Dentro estavam algumas apresentações enviadas pela empresa dias antes. Ele colocou uma delas sobre a mesa. Depois apontou para um dos desenhos. Este conceito sustentável ponto foi a Camila quem desenvolveu, não foi? Meu coração acelerou. Era realmente meu projeto. Eu o havia preparado durante semanas. Mas quando a apresentação foi enviada ao cliente ponto, meu nome havia desaparecido. Renata respondeu depressa. Toda a produção da equipe passa pela diretoria. É um procedimento interno. Augusto permaneceu sério. Interessante, porque eu reconheci esse estilo de trabalho imediatamente. Foi exatamente assim que conheci a Camila anos atrás. O presidente começou a folhear outros documentos. Quanto mais olhava ponto, mais sua expressão mudava. Havia vários projetos recentes, todos assinados apenas por Renata. Mas eu reconhecia muitos deles, não apenas meus. Também havia trabalhos feitos por outros arquitetos da equipe. Naquele momento, o presidente apertou o botão do telefone interno. Chame imediatamente o Departamento de Recursos Humanos e também o setor de auditoria interna. Renata perdeu completamente a cor. Isso não é necessário, ponto, o presidente respondeu com firmeza. Acho que é. Muito necessário. Poucos minutos depois, alguns funcionários começaram a entregar antigos registros dos projetos, versões originais, arquivos digitais, históricos de alterações. Quanto mais documentos apareciam, ponto, mais evidente ficava que diversos trabalhos da equipa haviam sido apresentados aos clientes apenas com o nome da diretora. Alguns colegas começaram a confirmar o que acontecia. Um engenheiro contou que aquilo acontecia havia anos. Outra arquiteta revelou que pediu demissão justamente por nunca receber reconhecimento. O silêncio de medo que existia naquele escritório finalmente começava a desaparecer. Renata olhava para todos, completamente sem reação. Ela nunca imaginou que alguém teria coragem de falar. No final da tarde, Augusto levantou-se. Olhou para o presidente. Depois disse calmamente. Antes de investir milhões nesta empresa, ponto, eu precisava ter certeza de uma coisa. Se o problema era a qualidade dos profissionais, ponto, ou a liderança que impedia esses profissionais de crescer. Fez uma pequena pausa. Depois olhou diretamente para mim. Agora eu já tenho a resposta. O presidente respirou fundo, olhou para Renata e disse: amanhã de manhã teremos uma reunião extraordinária do Conselho. Até lá, ponto, a senhora está oficialmente afastada da direção de projetos. Renata ficou completamente imóvel. Ela tentou dizer alguma coisa, mas nenhuma palavra saiu. Naquele instante, ponto, percebi que anos de humilhações estavam começando a desmoronar e que, no dia seguinte, a empresa inteira descobriria uma verdade que mudaria todas as nossas vidas. Na manhã seguinte, cheguei ao escritório mais cedo do que de costume. Pela primeira vez desde que comecei naquela empresa, ninguém evitava olhar para mim.
Os mesmos colegas que antes permaneciam em silêncio agora me cumprimentavam com um sorriso. Não era porque eu havia mudado, era porque, finalmente, eles haviam perdido o medo. Às 9 horas em ponto, todos os gerentes e diretores foram chamados para a sala principal. O clima era completamente diferente. Ninguém conversava, ninguém mexia no celular. Todos esperavam a decisão do conselho. Poucos minutos depois, o presidente entrou acompanhado de Augusto Vasconcelos e dos outros diretores. Renata foi a última a entrar. Ela ainda tentava manter a postura elegante de sempre, mas seu rosto mostrava uma noite inteira sem dormir. O presidente respirou fundo. Depois começou a falar. Ontem iniciamos uma auditoria interna em todos os projetos apresentados nos últimos 5 anos. A sala inteira permaneceu em silêncio. Os resultados foram preocupantes. Diversos trabalhos produzidos por arquitetos da equipe foram entregues aos clientes apenas com a assinatura da diretoria. Olhei discretamente para alguns colegas. Vi lágrimas nos olhos de uma arquiteta que trabalhava ali havia mais de 10 anos. Talvez fosse a primeira vez que alguém finalmente reconhecia o esforço dela. O presidente continuou. Também encontramos registros de avaliações negativas sem justificativa, promoções bloqueadas e denúncias internas que nunca chegaram ao Departamento de Recursos Humanos. Renata tentou interromper. Presidente, isso precisa ser analisado com mais calma, ponto. Ele levantou a mão. Já foi analisado, durante toda a madrugada. Ela ficou completamente calada. Então veio a decisão. A partir deste momento, Renata Albuquerque deixou oficialmente o cargo de diretora de projetos. Ninguém comemorou. Mas um enorme peso pareceu desaparecer da sala. Renata olhou em volta esperando que alguém a defendesse. Ninguém falou. Nem uma única pessoa. Ela percebeu, naquele instante, que havia passado anos conquistando respeito apenas pelo medo. E medo nunca dura para sempre. Antes de sair da sala, ela caminhou até mim. Ficamos frente a frente. Depois de meses de humilhações, ponto, era a primeira vez que estávamos no mesmo nível. Ela respirou fundo. Camila, ponto, talvez eu tenha sido dura com você, mas sempre foi para preparar você para este mercado. Olhei calmamente para ela. Balancei a cabeça. Não, você nunca tentou me preparar. Você tentou me diminuir. Existe uma enorme diferença. Ela baixou os olhos. Não respondeu. Apenas saiu. Foi a última vez que a vi. Depois que a porta se fechou, Augusto levantou-se. Olhou para todos na sala. Empresas não crescem porque têm prédios bonitos. Crescem porque valorizam as pessoas certas. Depois caminhou até mim. Camila, há 5 anos você recusou qualquer reconhecimento pelo projeto que salvou minha empresa. Ontem você fez exatamente a mesma coisa. Mesmo sendo humilhada diariamente, continuou trabalhando com profissionalismo. Isso diz muito mais sobre seu caráter do que qualquer currículo. Senti um nó na garganta. Ele sorriu. Gostaria de fazer uma proposta. Olhei para ele sem entender. Quero que você lidere o novo departamento de inovação que estamos criando em parceria com esta empresa. A sala inteira ficou em silêncio. Olhei imediatamente para o presidente. Ele sorriu. Antes que você responda, ponto, saiba que o conselho aprovou a ideia por unanimidade. Meu coração acelerou. Quando aceitei aquele emprego meses antes, meu único objetivo era ter uma oportunidade. Jamais imaginei que um dia receberia uma proposta como aquela. Respirei fundo e respondi apenas: será uma honra. Nos meses seguintes, muita coisa mudou. A empresa implantou novas políticas de reconhecimento profissional. Todos os projetos passaram a ter o nome de cada integrante da equipe. Os estagiários começaram a participar das reuniões. As promoções passaram a ser baseadas em mérito. O ambiente mudou completamente. As pessoas voltaram a sorrir. Alguns colegas me disseram que haviam pensado em pedir demissão, mas decidiram ficar porque finalmente sentiam que seu trabalho era valorizado. Um dia, enquanto organizava a minha nova sala, encontrei o blazer azul marinho que minha mãe havia me dado anos antes. Sorri sozinha. Lembrei da frase que ela repetia desde que eu era criança. O talento fala mais alto que qualquer sobrenome. Naquela época, achei que ela estivesse falando apenas sobre trabalho. Hoje entendo que ela falava sobre a vida. Porque pessoas arrogantes conseguem ocupar cargos importantes. Podem intimidar, podem humilhar, podem até receber aplausos por algum tempo, mas nenhuma delas consegue esconder a verdade para sempre. O caráter sempre aparece, mais cedo ou mais tarde. E quando isso acontece, ponto ao respeito verdadeiro, fica ao lado de quem nunca precisou diminuir ninguém para crescer. Hoje continuo trabalhando com arquitetura, continuo entrando em reuniões importantes, continuo aprendendo todos os dias, mas nunca esqueço da maior lição que vivi naquela empresa. Quem realmente é bom não precisa humilhar os outros para parecer grande, porque o talento abre portas. Mas é o caráter que faz as pessoas permanecerem do outro lado delas.